Olá, seja bem-vindo ao Vortex Educacional. A nossa aula de hoje é sobre sequência numérica e os números naturais. É uma aula do 7º ano para o Ensino Fundamental 2. Bom, os nossos objetivos dizem respeito aí, a levar o aluno a entender o que é números inteiros, né? Mas antes de passar pelos números inteiros, a gente tem que voltar um pouco a memória para aquela matéria lá do 6º ano que diz respeito a números naturais, né? Então, aí na tela estão os objetivos de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, tá bom? Vamos lá. Durante a nossa vida, vemos que os números eles mostram-se úteis, né, quando falamos de contagens. Então, por exemplo, quando contamos pessoas, fatias de uma pizza, animais de um rebanho, né, a gente está contando unidades, né? E esse tipo de contagem é feita somente com números naturais, né, a princípio, e seguem uma sequência. Então, a gente sai do zero e vai 1, 2, 3, 4, sempre de 1 em 1. Então, esses números que saem do zero e vão de 1 em 1, nós chamamos eles de números naturais, um conjunto de números naturais. Relembrando, né, sequência numérica, né, é um conjunto de números que são colocados em uma ordem. Então, quando a gente fala de sequência numérica, a gente está falando de números organizados. Então, aí embaixo tem, né, alguns exemplos como os números pares, né, os números naturais, né, 0, 1, 2, 3, 4 e infinitamente, os ímpares, né, e tem outras sequências, né, todas elas têm essa aparência, né, uma sequência de números que está sob uma organização. Quais são, né, as características de uma sequência em si? Né? Eu vou falar muitas vezes aqui a palavra geralmente, porque isso aqui não é uma regra, mas é o que acontece com a maior parte das sequências. Bom, elas possuem um padrão de crescimento, né? Geralmente possuem um padrão de crescimento. A gente falou dos números pares, por exemplo, 0, 2, 4, 6, 8, eles vão aumentando de 2 em 2. Então, isso é um padrão de crescimento. Né? Geralmente possuem um primeiro termo definido. Por exemplo, se eu falo qual que é o primeiro número ímpar, você vai falar 1. Né? O primeiro número natural, 0. Isso é natural que a gente veja, né, o primeiro termo definido. No caso dos números naturais, o primeiro termo é o 0 e vai aumentando sempre uma unidade. Então, isso é um padrão dos números naturais. Então, vamos lá. As duas coisas que precisa ter numa sequência é um primeiro termo definido e um padrão de crescimento, né? Então, o primeiro termo dos números naturais é o 0 e o padrão de crescimento é de 1 em 1. Então, vamos definir o que é números naturais. Números naturais é o conjunto de números organizados em uma forma de sequência que começa a partir do zero e vai aumentando sempre de 1 em 1, ok? Vai lá no zero, segue todos os números e não para, né? Os números naturais são infinitos, né? Não é até o 10, como muita gente escreve, né? É para sempre, né? 11, 12, 13, 14 e continua infinitamente. Algumas curiosidades. O símbolo dos números naturais é esse n aqui. Ó. Dentro da matemática, a gente fala sempre desses conjuntos de números. Né? E o primeiro que a gente fala é do conjunto dos números naturais. Depois a gente vai falar dos inteiros e depois dos racionais. O primeiro que vocês aprendem é esse, né? Os números naturais. O símbolo é este aqui. A gente usa símbolo para não ter que escrever, né? Toda hora, né? E a linguagem e a escrita serem mais simplificadas. Quando a gente vê o símbolo dos números naturais acompanhado com esse asterisco aqui, significa que a gente está fazendo menção, a gente está falando, né, dos números naturais, com exceção do zero. A gente está deixando o zero de lado. A gente usa os números naturais, né, aqui a gente usa os números naturais para contagens, dias do mês, quantidade de pessoas, todas as coisas que são unitárias, né, que não tem como contar a coisa e a parte, né, tipo 3,50, né? Quando a gente fala 3,50, a gente está contando R$3 mais 50 centavos, que não é o real completo. Então aqui a gente está falando só de coisas completas, né? Dias do mês, você não fala dia 1 e meio, você fala dia 1, dia 2, dia 3 e por aí vai, tá bom? Contamos os números naturais para contar tudo que é positivo e inteiro. Então, assim, de um modo geral, tudo que está na sua porção inteira, né? E é positivo, a gente usa os números naturais para contar. Né? Então, hoje, como é a primeira aula, né, os exercícios aí são teóricos, né?
a maior parte deles teóricos, para entender, né, um pouco mais da matéria. Então, conte com os números naturais. Quantos estados tem o Brasil? É o primeiro. O número 2, conte com os números naturais quantas letras tem o alfabeto. E o número 3, escreva a sequência de números pares a partir do número 10 até o número 30. Né? Bom, para dúvidas e outros assuntos, entre em contato através do e-mail vortexeducacional2020@gmail.com. Se você é um dos meus alunos, né, em uma das escolas em que eu dou aula, por favor, envie a sua dúvida para o e-mail da escola, tá certo? Isso vai ajudar a manter a organização, principalmente neste período de quarentena, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!